Para falar de Enem, eu já estou recebendo aqui os professores do Madre Savina que vão falar de física para a gente. Professor Galdino e o professor Edmundo. Tudo bem, professores? Sejam bem-vindos. Tudo bem, tudo bem. Prazer participar. Prazer é todo meu. Professor Edmundo, que você está vendo mais perto de mim aqui, né? Mais perto da tela. E o professor Danilo também aqui com a gente, Danilo Galdino, que está vindo pela primeira vez. Agora, professor Edmundo, você já é um homem experiente aqui com o nosso Jornal do Piauí. Já, no ano passado a gente já veio dar aquelas dicas para os alunos, ajudar os alunos aí nessa preparação. Ajudamos a aprovar muitos alunos. Com certeza. E vamos fazer isso de novo hoje aqui no Spoiler para a Vitória. Olha, as provas... Primeiro, professor Edmundo, eu queria que o senhor explicasse para a gente, muitas pessoas que estão em casa podem não entender, mas as provas do Enem tratam de competências e habilidades. Isso. Como é que funciona isso dentro das provas do Exame Nacional? Olha, todos os conteúdos, eles são classificados em competências e habilidades. E as questões são desenvolvidas em cima desses conceitos para extrair do aluno situações, problemas, situações do cotidiano, onde ele possa fazer uma interligação entre o que é trabalhado em sala de aula e o cotidiano dele, onde é que ele vai aplicar. São situações contextualizadas, sempre tem um contexto, uma situação prática, para que o aluno possa desenvolver os conceitos de física. Agora, professor Danilo, isso é cobrado junto com cálculos, junto com contas? Como é que funciona essa cobrança de competência e habilidade associada àquilo que a gente vê de fórmulas e contas na física? Sim, nós temos que entender que quando você fala de competências e habilidades, existe o direcionamento na habilidade relacionado à parte teórica e tem também a habilidade em relação a medir. Então, quando você falar de medição, aí você vai estar envolvendo a parte relacionada a cálculo. Mas em outras habilidades, você vai utilizar principalmente a parte teórica, quando você fala, por exemplo, relacionado a alguns fenômenos, como, por exemplo, os fenômenos ondulatórios. Então, a física tem aquele contexto que o aluno tem que entender que não há necessidade de você querer decorar fórmulas, porque lá você vai ter situações para poder aplicar baseado na competência e habilidade, e muitas vezes a fórmula que você vai utilizar para resolver a questão é uma fórmula simples, só que a interpretação, como você vai entender a competência cobrada na questão e desenvolver a habilidade, é isso que o aluno tem que entender que ele precisa para poder fazer uma boa prova de física. Toda questão tem competência e habilidade? Sim. Toda questão está envolvendo a parte de competência e a habilidade que ele tem que ter para desenvolver aquela competência. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Imagina a tela aqui para que a gente possa entender. Por exemplo, competência de área 1. Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Parece até tema de redação, meu professor. E aí a habilidade 1, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. A pergunta que faço, professor Edmundo, competência 1 relaciona-se com habilidade 1 nesse caso que vocês botaram? Com certeza. Como é que se dá essa construção? Olha, essa competência 1, habilidade 1, né, a gente sempre diz, né, professor? Sim. Que é a presença certa na prova. Com certeza você vai ser cobrado sobre fenômenos ondulatórios. Aí você tem os principais fenômenos, como, por exemplo, ressonância. Quando você fala de ressonância, fala de controle remoto, fala de sintonia de rádio e TV, forno de micro-ondas. Outro fenômeno que pode estar na prova com quase total certeza, a polarização, né? Polarizar uma onda significa filtrar, tirar dela oscilações indesejadas. A gente tem vários exemplos de polarização, como o funcionamento de óculos 3D, lentes antirreflexo, né? Então essa parte do nosso cotidiano que a gente usa, que trabalha com fenômenos ondulatórios, vai ser cobrado. A difração também, a interferência, por exemplo, são fenômenos que vão estar na prova. Agora, professor, quando se fala em ondas, geralmente os alunos tendem a pensar em frequência, amplitude. Essas contas básicas, essas percepções, inclusive na descrição das ondas, estarão dentro dessas competências e habilidades ou a gente vai ver cada vez mais questões mais amplas em relação ao tema? O aluno tem que entender que o Enem vai trazer para ele uma situação natural ou tecnológica envolvendo fenômenos ondulatórios. E através dessa situação ele vai conseguir extrair
o fenômeno da questão. E se por acaso precisar encontrar uma frequência, encontrar uma amplitude, um comprimento de onda ou uma velocidade, ele vai utilizar o mecanismo matemático para poder chegar na solução do problema. Mas o que vai acontecer? É possível que a prova cobre essa matemática. Sim, sim. Mas a ideia central é o aluno entender que, baseado na competência e na habilidade 1, será gerado para ele uma questão envolvendo uma situação natural ou tecnológica, onde ele vai ter que reconhecer, o próprio nome já fala, reconhecer e relacionar, ao verbo, reconhecer, relacionar os fenômenos ondulatórios em situações do nosso cotidiano. Ou seja, reconhecer quando ela é usada na ressonância, no controle remoto, nas ondas do rádio, escutando, assistindo a televisão. Agora estamos tendo esse fenômeno. Atenção, nossas habilidades aqui tecnológicas podem cair na sua prova, meus amigos. Fiquem atentos. Próxima, a competência e habilidade. Vamos lá. Competência 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidade de mencionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Eletricidade, corrente elétrica, é isso, professor Edmundo? É, o uso de circuitos simples, nada muito mirabolante. Circuitos simples com resistores, que a gente pode dizer que são lâmpadas, por exemplo, fontes de alimentação, fontes de energia, como geradores, pilhas, baterias, colocação de instrumentos de medida. Isso é muito importante, você saber colocar o instrumento de medida na posição correta. Na posição correta do... Como assim? Amperímetro? Amperímetro, né? Principalmente o amperímetro e o voltímetro, né? E o amperímetro tem que ser colocado em série, que ele mede corrente elétrica. Se ele for ideal, a gente despreza a resistência dele. O voltímetro tem que ser colocado em paralelo com o elemento que você está medindo, a diferença de potencial, e deve ter resistência infinita. Então, são elementos de proteção, como fusíveis. Para que serve um fusível? Quais os tipos, né, de fusível? O disjuntor, que é um fusível mais potente, diria eu assim. Ele protege os circuitos mais amplos, né? Então, nada muito difícil. Um circuito simples, com resistor, gerador, elementos de medição, fusível. Eu diria que vai contemplar essa habilidade e essa competência. Agora, existem nessas situações questões práticas muito presentes na vida das pessoas. Consumo de energia, consumo desses equipamentos. Professor Danilo, como é que isso pode cair numa prova? Quando você tiver, por exemplo, tem um aparelho, você liga ele na tomada e você passa a receber energia, ele passa a consumir uma certa energia durante o tempo que ele fica ligado. Então, provavelmente, você vai ter uma situação que você vai ter que pagar pelo consumo daquela energia. Só que para isso você tem que fazer o quê? A medição. E para você fazer essa medição, você vai pegar a potência desse aparelho vezes o tempo que esse aparelho fica ligado. Aí você vai encontrar o valor da energia. Só que lá, basicamente, vai ter para você uma informação a mais, dizendo quanto vale, por exemplo, 1 kWh. Aí você vai fazer uma regrazinha de 3 para determinar qual vai ser o custo que você vai pagar pelo consumo daquele aparelho. Agora, muitas vezes a questão pode colocar, por exemplo, voltagem ou amperagem. Como é que o aluno vai saber que aquilo ali está tratando de potência ou de velocidade ou frequência de energia? A amperagem, ela se refere à corrente elétrica, né? Quando a gente fala de ampere, está falando de coulombs por segundo, né? Que é a quantidade de carga que atravessa determinada área em relação ao tempo. A voltagem, volt significa joule por coulomb, né? É a quantidade de energia que é transferida a cada coulomb de carga para que ele passe pelo fio, caracterizando a corrente. Isso é uma dúvida muito frequente na cabeça do aluno. Saber os significados das unidades de medida de eletricidade. Precisa saber para... É fundamental. É fundamental que o aluno saiba o que significa watt, ampere, volt, ohm, né? O coulomb, que significa um coulomb. Se você não está entendendo o significado dessas coisas, você não está aprendendo, você está apenas decorando a questão. E isso o aluno certamente vai ter um problema de desempenho na prova. Próxima informação na tela aqui para a gente, vamos lá, competência de área 5. Aliás, a gente está falando aqui área 5, área 2, área 1. Isso tudo é pré-estabelecido, é isso? É. Tá, então competência de área 5. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicados aos diferentes contextos.
a gente até trouxe já essa informação, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagens simbólicas. Professor Edmundo, os estudantes têm que olhar para esses gráficos e já ir identificando do que ele está falando a priori. Seria isso? A gente vê nas leis, as diretrizes e bases da educação, que o aluno só pode sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio se ele souber diagramar. O que é diagramar? É você pegar um texto científico, e para entender o texto você fazer uma tabela, você construir um gráfico, você colocar os tópicos de cada parágrafo, e você saber diagramar. E o que acontece é que o aluno tem que chegar na universidade com essa habilidade já pronta. Então, quando você vai pegar um problema na prova do Enem, você vai ter vários gráficos e tabelas, você tem que saber usar esses gráficos para responder o comando da questão. Eu sempre digo para o aluno que, quando uma questão tem muita figura, quanto mais complicada é a figura, mais fácil é a questão. Desde que ele consiga entender os gráficos, entendeu? Muito bem. Mais informações ela oferece, inclusive. Agora, como assim ciências físicas, químicas e biológicas, professor Danilo? É porque assim, a competência ela é em relação à natureza. Aí a natureza envolve tanto a área de física, química e biologia. Cada uma delas tem uma habilidade. A habilidade cobrada em física está relacionada à habilidade 17. Então, quando você fala de relacionar informações através de linguagens, vai aparecer uma charge. Aí o aluno, opa, na prova de física uma charge? Sim, mas naquela charge tem informações que você tem que conseguir extrair daquele texto. Entendi. Vai aparecer uma tabela. Aí o aluno, peraí, prova de física, uma tabela, o que é isso? Não, a tabela é para você ter a habilidade de ir à tabela, consultar os dados da tabela e com isso extrair o que você precisa para fazer a questão. Então a ideia da habilidade 17 é isso, que o aluno consiga ter a percepção de conseguir extrair informações, mesmo que seja através de linguagens como uma charge, como uma tabela, como um gráfico. Essa é a ideia. Muito bem. Próxima cartela, próxima informação na tela para a gente, a competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Fazer o que o MacGyver faz, Isso. em outras palavras. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Como é que isso pode ser encontrado na prova, professor Edmundo? Assim, toda a física, todos os conteúdos de física, elas se relacionam com o movimento, né? O movimento dos corpos, com a velocidade, com a aceleração, com a força. E você tem que entender o movimento para poder usar esse entendimento na resolução dos problemas. Como, por exemplo, o movimento dos planetas ao redor de uma estrela, o movimento de um automóvel numa rodovia, saber caracterizar o tipo de movimento, o comportamento da velocidade, pegar esse comportamento e colocar ele na forma de um gráfico, ou pegar o gráfico e tirar o comportamento a partir do gráfico. Entender o movimento dos corpos. Isso eu acho fundamental na prova. Vai ter questão de movimento, questões de construção de ideias, às vezes questões com 2 eventos no problema, onde você vai analisar um evento, tirar uma informação dele e levar para o outro evento. Quase sempre ao tempo, né? São movimentos simultâneos, movimento de automóveis, de avião, looping em montanha-russa, globo da morte, pêndulo balístico, problemas que nós trabalhamos durante a preparação anual do aluno. Bom, com isso trabalha-se conceitos, mas também nessas situações se trabalham fórmulas, cálculos, contas, professor? Sim, aí nessa habilidade 20, o aluno vai ter que relembrar movimentos, lembrar a cinemática escalar, onde ele vai encontrar um movimento uniforme, vai encontrar um movimento variado. Ele vai ter a parte de movimento circular, onde ele tem que entender, baseado no texto, qual expressão matemática ele vai utilizar para aquele fim. E tem algumas características, por exemplo, quando você analisa que o corpo está se deslocando com o módulo da sua velocidade constante, você vai dizer que ele está descrevendo ali um movimento classificado como sendo um movimento uniforme. Aí ele pode pedir alguma informação, por exemplo, em relação à velocidade de deslocamento dele.
Aí eu quero até dizer para os nossos alunos, né, para todos que estão assistindo, que tenham bastante cuidado com convenções de unidades, quilômetro por hora, metro por segundo, porque o Enem traz situação do dia a dia. E no dia a dia, quando você olha uma placa, você vê a velocidade em quê? Em quilômetro por hora. Só que quando você vai fazer o cálculo, você vai precisar muitas vezes converter para metro por segundo. Aí o aluno tem que entender aquela regrazinha do 3,6, como converter de quilômetro por hora para metro por segundo e de metro por segundo para quilômetro por hora. Identificar aceleração ao invés de velocidade, professor? Porque quando você falar da aceleração, a aceleração ela vai ocasionar naquele corpo uma mudança no seu vetor velocidade. Então, quem faz isso é a aceleração. Então, quando você falar da aceleração, você vai ter que entender que ela vai ocasionar no corpo uma mudança no seu vetor velocidade. Na unidade de medida, a gente consegue perceber se está tratando de... Sim. Porque a aceleração, comumente, por exemplo, ela pode ser dada em metro por segundo ao quadrado, certo? E a velocidade, comumente, você trabalha ela em metro por segundo. Então, tem como você relacionar velocidade, aceleração e também, pegando aqui a habilidade 20, aí você vai ter as aplicações da lei de Newton, né? Você vai ter inúmeras aplicações envolvendo a lei de Newton, que é muito bem recorrente na prova, principalmente quando fala em relação a atrito, não é isso? Atrito. Quando temos o atrito, nós temos uma grande aplicação na parte de habilidade 20 do Enem. Entender o movimento é entender a velocidade, né? O que acontece com a velocidade, é ela que manda em tudo. E variar a velocidade significa acelerar. Quando você está acelerando, você está variando a velocidade. Então, o que o aluno tem que focar? Para acelerar, tem que empurrar. Sem força, a velocidade não muda. Então, toda vez que eu estiver falando de aceleração, eu tenho que me perguntar para onde é a força? Para onde é que o corpo está sendo empurrado? Se a velocidade está aumentando, é porque a força resultante é na direção e no sentido do movimento. Ou então, se eu disser que o corpo está sendo empurrado para onde ele está viajando, é porque a velocidade está aumentando. É uma coisa que tem que ser ligada à outra. Se um corpo está freando, é porque a força resultante é contrária ao movimento. Senão ele não iria diminuir a velocidade dele. E vice-versa, se ele está freando, tem uma força contrária. E se tem uma força contrária, ele está freando. Se ele está fazendo uma curva, tem que ter uma força resultante direcionada para o centro. Então, quando a gente fala de aceleração, você tem que entender que quem acelera é força, é aplicação de força. E sabendo para onde é que essa força resultante está atuando, eu vou perceber o que está acontecendo com a velocidade. Sabendo o que acontece com a velocidade, eu entendo o fenômeno, ok? Pois é, e o que passa também com muita velocidade aqui pra gente é o tempo, professor. Infelizmente, a gente está nos despedindo aqui. Mas olha, podem trazer a prova que eu estou pronto. E você em casa também, depois daqui da aula do professor Edmundo e do professor Danilo. Muito obrigado aos dois, obrigado pela participação. Boa sorte a todos os alunos aí do Madre Savina e que os alunos aí de vocês, e você que está em casa também, possam ter uma excelente prova no final de semana. Obrigado, professor. Eu agradeço. Muito obrigado, professor Danilo. Agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado, gente.